nos cabe tudo dedicar, a oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar, pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Cristo Jesus presente aqui, presente na nossa vida, presente no meio do seu povo, presente através do seu povo, essa glória de Deus iluminando os nossos corações e iluminando outros corações através de nós. Quero cumprimentar os irmãos com a graça, com a paz do nosso Senhor Jesus. Pedindo para que você abra sua Bíblia no texto do profeta Isaías, no seu capítulo de número 60. Isaías, capítulo de número 60. Eu vou pedir para que você fique de pé e que você faça essa leitura juntamente comigo do versículo 1 ao versículo 3. Isaías, capítulo 60, do versículo 1 ao versículo 3. Vamos ler juntos? Dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos. Mas sobre ti aparece resplendente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. As nações se encaminham para a tua luz, e os reis para o resplendor que te nasceu. E a glória do Senhor nasce sobre ti. Essa glória que revela o esplendor, a majestade, o poder, a riqueza, a autoridade, a magnificência desse Deus que manifestou essa glória entre nós, deseja que possamos também ter o desafio de mostrar às nações que elas precisam da luz do Senhor, que elas precisam de receber a mensagem do Senhor. E eu pergunto então, quem irá às novas proclamando que Deus fala a todo pecador? Vamos declarar isso cantando o hino de número 289. Eis os bilhões que em trevas tão medonhas jazem perdidos sem o Salvador. Quem irá às novas proclamando que Deus em Cristo salva o pecador. 289, quem irá? Os bilhões que em trevas tão medonhas jazem perdidos sem o Salvador. Quem irá às novas proclamando que Deus em Cristo salva o pecador. Todo poder o Pai me deu, na terra como lá no céu. Ide ao mundo anunciar o Evangelho, eis-me convosco sempre. Portas abertas, eis por todo mundo, servos de Deus, avante sempre andar. Crentes em Cristo, uni as vossas forças, da escravidão os povos libertai. Todo poder o Pai me deu, na terra como lá no céu. Ide ao mundo anunciar o
unirão, e em coro santo, excelso, jubiloso, eternamente glória te darão. Todo poder o Pai me deu, na terra como lá no céu. Vinde ao mundo anunciar o Evangelho, eis-me convosco sempre. Vamos ter uma palavra de oração, declarando com todo o nosso ser que esse Deus merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor. É Ele quem nos chama, é Ele quem nos agracia com a sua mensagem, a mensagem do Evangelho. Eu vou pedir que a nossa irmã Elaine faça a Deus essa oração, exaltando o nosso Deus que nos dá boa nova de salvação e nos conclama para irmos e pregarmos o Evangelho a toda a criatura. Vamos orar. Senhor Deus, te louvamos e agradecemos o teu nome, Pai, porque nós estamos aqui, Senhor Deus, na casa do Senhor, para te adorar, para te cultuar, porque só o Senhor é digno de todo louvor e de toda adoração. Muito obrigada, meu Pai, por essa rica oportunidade. Ó Deus de amor, e clamamos ao Senhor neste momento, que o Senhor, meu Pai, fala ao nosso coração, a começar pela minha vida. Senhor Deus, que o Teu Santo Espírito, Pai, possa, Senhor Deus, nos impulsionar, Senhor, a falar do Senhor, a pregar o Teu nome, a incentivar, Senhor Deus, as missões, a contribuir, Senhor Deus, com as missões, a orar, a interceder, Senhor Deus, pelos missionários que estão espalhados por este mundo pregando o Teu Evangelho, Senhor Deus. Ó Deus, amor, coloca, meu Pai, este amor no nosso coração, Senhor Deus, pelas almas perdidas, Pai. Tem misericórdia, Senhor Deus, porque um dia o Senhor nos amou, o Senhor entregou o Seu Filho, meu Pai, naquela cruz, para que nós tenhamos vida e vida em abundância, que a gente possa, Senhor Deus, repartir este amor com os outros, meu Pai. Tem muitos, meu Pai de amor, sofrendo, morrendo, Senhor Deus, sem ter o Senhor como Salvador. Deus de amor, que isso possa nos trazer tristeza no nosso coração e que nós possamos refletir o que nós temos feito diante do Senhor com tão grande amor. Amém. Tem misericórdia de nós, eu peço ao Senhor no nome de Jesus, Teu Filho amado. Amém. Amém. Pode se assentar. Abra sua Bíblia ainda no texto de Atos dos Apóstolos. Atos, no seu 8º capítulo. Atos dos Apóstolos, no seu 8º capítulo, a partir do versículo de número 26. Quando Deus faz a obra missionária através dos seus, na sua terra, e quando Ele chama para fazer a obra missionária e pregar a mensagem do Senhor àqueles que irão além da sua terra. Capítulo 8 de Atos, versículo 26. A palavra de Deus diz: Um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: Dispõe-te e vai para o lado sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da Escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça.
quem poderá descrever a geração? Porque na terra a sua vida é tirada. Então, o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por essa passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui a água, quem impede que seja eu batizado? Filipe respondeu: é lícito, se creres de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, mandou parar o carro, ambos desceram à água, e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo. Meus irmãos, que obra maravilhosa, quando esse varão de Deus, usado por Deus ali na região de Samaria, falava da palavra e fazia a missão na sua própria terra, e aí o Espírito Santo toca para que ele pudesse ir ao encontro desse etíope, para que ele pudesse ir ao encontro deste homem que precisava de Jesus. E foi tão especial, porque foi através da palavra de Deus que o eunuco converteu, voltou para a sua terra, anunciou, segundo os historiadores do primeiro século, diz que a Etiópia recebeu o evangelho através de um nativo de lá, que havia recebido e encontrado Jesus. A palavra diz que o eunuco foi seguindo seu caminho cheio de júbilo. O eunuco recebeu a notícia de que precisava crer no evangelho. E ele, de todo o seu coração, reconheceu isso e foi batizado. Essa, talvez, é a maior mensagem que precisamos de crer e desafiados a fazer. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, fazendo discípulos e discípulas de todas as nações. Que você e eu tenhamos um momento silencioso de oração, pedindo que Deus toque a nossa vida, mexa com os nossos, com o mais íntimo da nossa alma, para que sejamos impactados pelo poder de Deus e anunciar esse evangelho e o arrependimento para salvação em Cristo Jesus. Vamos ter esse momento silencioso. Feche os seus olhos, coloque a sua vida na presença do Senhor e logo após seremos conduzidos por alguns cânticos espirituais com ministério de música e louvor. Que se coloque de pé, recebido o perdão do nosso Deus. Vamos louvar o nome dele, adorar o Senhor, porque ele é digno de receber nossa adoração, nosso louvor. Toda a terra ouvirá a voz do grande Deus Jeová, e tem o som de um trovão, e o inimigo cairá. Toda a terra ouvirá a voz do grande Deus Jeová, e tem o som de um trovão, e o inimigo
através da cruz, o fim do meu sofrer. Eu sei que breve o verei, toda a terra ouvirá a voz do grande Deus Jeová, que tem o som de um trovão, e o inimigo cairá. toda a terra ouvirá a voz do grande Deus Jeová, Tem o som de um trovão, e o inimigo cairá. Toda a terra ouvirá a voz do grande Deus Jeová, que tem o som de um trovão, e o inimigo cairá. Toda a terra ouvirá a voz do grande Deus Jeová, que tem o som de um trovão, e o inimigo cairá. Toda a terra ouvirá a voz do grande Deus Jeová, que tem o som de um trovão, e o inimigo cairá. Toda a terra ouvirá a voz do grande Deus Jeová, que tem o som de um trovão, e o inimigo cairá. jamais me amou assim. Meu coração é teu, Senhor, tu és, tu és, tu és, tu és, o mundo salvador. Tu és de todos
eu poderia ir, se só tu és Senhor. Tudo que eu preciso, ninguém jamais me amou assim. Meu coração é teu, Senhor, tu Por tudo que o Senhor é nas nossas vidas, Pai. Obrigado por ser o nosso Salvador, por ser Senhor de nós, Senhor das nossas vidas, de tudo quanto fazemos, pensamos ou falamos. Que o Senhor possa ser, ó Deus, o centro da nossa vida na terra. Ó Pai, que o Senhor seja realmente, ó Deus, o centro das nossas vidas. Que a gente possa, ó Pai, ter esse desejo todos os dias de que o Senhor esteja presente em nós, ó Pai, nos guiando, nos consolando, nos guardando. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor, ó Deus, nos abençoe. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. O Senhor é a razão da nossa vida, da nossa existência, o propósito maior de todo ser humano, de glorificá-lo, de alegrar-se nele para sempre. O texto de Paulo aos Romanos, no capítulo 10, diz o seguinte: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que crê não será confundido. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele em quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Quero chamar aqui na frente a missionária Messia. A missionária Messia está engajada no Ministério de Missões há mais de 20 anos e teve, nesses últimos anos do seu ministério, a grata satisfação de abraçar a causa, apaixonar-se com o povo de Guiné-Bissau, levando a mensagem do Senhor, contribuindo com a obra missionária ali, formando e ajudando na capacitação daqueles que converteram e que se dispuseram para fazer a obra, a missão do Senhor ali. E nós temos a satisfação de receber essa
nossa irmã, essa missionária, né? É amiga da Eunice, minha amiga há muitos anos. Chegamos a ter experiências juntas na obra de evangelização, de capacitação, de despertamento, né? E nós nos reencontramos. A missionária estava com os seus projetos para retornar à Guiné-Bissau, mas veio a pandemia e ela recebeu um desafio muito especial, que ela precisava então ajudar a missão por um tempo aqui no Brasil. A missão precisa de mais, as ofertas praticamente diminuíram por causa dessa pandemia e os missionários que estão lá precisam da nossa ajuda. E a missionária, então, com esse motivo especial, né, vai passar algum tempo no Brasil. E o seu coração é tão especial, tão grande, né, que lá na missão ela conheceu muitos jovens, muitas crianças, muitos adolescentes, e na época, quando ela estava lá, ela conheceu o adolescente Iber, né? O Iber é órfão de pai e mãe, perdeu os seus pais, e a nossa irmã descobriu o talento do Iber e pôde então abraçar a causa dele e adotá-lo para que ele pudesse vir ao Brasil e ter a oportunidade de ter uma graduação. O Iber já faz desenhos e plantas especiais na área de arquitetura. Eu já olhei alguns trabalhos que ele fez sem nenhuma formação, sem nenhum estudo. E a missionária viu que com Jesus na vida dele e com a graça de Deus abençoando os seus estudos, pudesse dar oportunidade para que ele crescesse, né? E eles estão hoje conosco, né? A missionária Messia e também o Iber. Eu vou passar a palavra para ela, ela vai falar um pouquinho mais dela e nos trará a palavra, a meditação, baseado também no seu testemunho, no seu ministério lá na missão em Guiné-Bissau. Messia, que Deus te abençoa, né? Você que está sendo bem-vinda já há algum tempo entre nós, desde a escola dominical, que o Senhor possa usá-la poderosamente. Boa noite. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estivemos aqui hoje de manhã, louvando ao Senhor, passando um pouco da experiência, né, que nós temos no ministério, passando um pouco, mostrando para a igreja a importância da igreja ser uma igreja missionária, abrindo o coração, mostrando, né, para que Deus possa estar abrindo o coração dos irmãos, para que sejam missionários. Aliás, todos nós já somos missionários. E na manhã, nós ensinamos um versículo bíblico em crioulo. Quem estava aqui pelo período da manhã? Opa, nós temos bastante gente. Então, é sinal que todos já sabem falar decorado. Vocês lembram? Tem aí o versículo? Poderia colocar, por favor? Então, vamos lá, hein? Vamos lembrar o nosso versículo. A missão que Deus deu a cada um de nós. Vou falar 1, 2, 3, fazer igual o Iber. Quando chegar no 3, aí todos falam. 1, 2, 3. E fala a eles, bobai para todo mundo, bo conta boa nova a tudo gente. Marcos 16, 15. Vamos falar novamente? Muito bem, Marcos 16, 15. Vamos para todo este mundo. Deus colocou essa missão
para pregarmos o Evangelho em todos os lugares. E como o pastor apresentou, né, já me apresentou, dizendo tudo, sou a Mércia, trabalhei aqui no Brasil, depois eu fui para Guiné-Bissau, estou novamente no Brasil, com o coração em Guiné-Bissau, mas também amando o povo brasileiro e sabendo que aqui também precisa de missão. Nós temos que estar aproveitando toda a oportunidade que Deus nos dá, fazer missões em todos os lugares que Deus nos colocar. Eu convido a igreja para estar abrindo as suas Bíblias na carta de Efésios, do Paulo em Efésios, no capítulo 4. Efésios, no capítulo 4. Nos versículos 15 e versículo 16. Vamos todos ler juntos? Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Vamos estar orando? Pai, obrigada, Deus, por esta oportunidade que o Senhor nos concede, ó Deus, de estar falando a cada coração. Assim, ó Deus, como o Senhor falou ao meu coração, eu peço ao Senhor, ó Deus, que esteja levando a Tua palavra a cada irmão aqui nesta noite. Que o Senhor, ó Deus, possa estar despertando nos nossos corações, ó Deus, o desejo de cada dia Te servir, o desejo de cada dia de falar do Teu amor. Nós agradecemos o Senhor por este momento, mais uma vez, e agradecemos ao Senhor, porque em todo tempo o Senhor está conosco. Fala, Deus, aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Antes de eu começar a falar, eu queria chamar para nós estarmos louvando ao Senhor com o cântico que nós ensinamos de manhã. É o cântico que fala sobre missões. O que Deus tem feito nas nossas vidas para que nós possamos também falar para as pessoas. Quando a gente recebe um presente, a primeira coisa que a gente faz, aquilo que a gente tanto quer, nós queremos contar para todo mundo, mostrar para as pessoas aquilo que a gente ganhou. Se é uma bênção que acontece algo tão extraordinário nas nossas vidas, nós queremos contar para as pessoas. E é o melhor presente que aconteceu nas nossas vidas é essa, o privilégio daqueles que receberam Jesus como Salvador, que receberam a salvação em Cristo Jesus. Então, nós não devemos ficar com isso somente para nós. Nós temos que proclamar o Evangelho e temos que contar para as pessoas. Conte para as pessoas o que Cristo fez na sua vida. Aquele cântico que nós ensinamos de manhã. O segundo cântico. Ele está junto com esse que você acabou de mostrar. Achou? Isso, obrigada.
nós temos que fazer. Quando você ver uma pessoa passando na rua, é o momento oportuno que Deus te dá de você falar: espera, deixa eu te contar o que Jesus fez na minha vida e pode fazer na sua também. Aí a gente vai contar a experiência. Tem uma historinha muito bonitinha que eu achei um dia para as crianças, que serve como uma grande ilustração para as nossas vidas também. É a história de uma igreja que ela estava em diálogo com Jesus. Então a igreja se ajoelhou diante de Jesus e perguntou para ele: mestre, o que eu devo fazer para ganhar as almas para ti? O que eu devo fazer para poder pregar o evangelho? Então Jesus olhou para aquela igreja e disse para ela o seguinte: abra lá em Mateus, no capítulo 28. Essa foi a resposta que Deus deu àquela igreja. É uma resposta que Deus pode estar dando também a cada um de nós se já fizemos essa pergunta: Senhor, como eu posso fazer missões? Como eu posso trabalhar para o Senhor? Aí tem uma resposta de Deus para nós. Mateus 28, o versículo 19 e o versículo 20. Olha só a resposta com todo o amor e carinho que Deus deu para aquela igreja. Ele disse para aquela igreja: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Quando aquela igreja acabou de ouvir isso, ela simplesmente abaixou a cabeça e saiu pensando: como eu posso fazer missões se eu já tenho tantos planos, já tenho tantos projetos, já tenho tantas coisas para fazer? Não. Será que eu tenho que fazer missões abandonando esses projetos? É tanto investimento financeiro que eu estou fazendo para a igreja e tenho que fazer missões assim? E aquela igreja simplesmente abaixou a sua cabeça diante da resposta que Jesus deu. E nós podemos ver ali um exemplo daquela igreja para as nossas vidas, que ela era uma igreja piedosa, que no momento que ela ajoelhou diante de Jesus, mostrou que é uma igreja que estava orando. A igreja estava orando, estava intercedendo, mas ela não fazia missões. Então, depois, aqui começa a mostrar para nós que a igreja, ela estava preocupada com quem estava perdido, porque ela perguntou para Jesus: como eu posso fazer missões? Isso é sinal que ela estava preocupada, porque se não pregar o evangelho, se ela não pregasse o evangelho, vidas iam estar morrendo sem Cristo. Então ela continuou com seus pensamentos e querendo saber como fazer missões, sem ter que fazer tanto esforço assim para poder trabalhar. Mas era uma igreja também muito zelosa. Ela guardava profundamente todos os ensinamentos da palavra de Deus. Guardava tão bem guardado que até esquecia de usar, de colocar em prática. Então nós vemos aqui a palavra de Deus quando diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ide, pregai o evangelho a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No texto que nós acabamos de ler, o apóstolo Paulo, ele deixa bem claro que todo cristão tem um papel na igreja. Às vezes a gente acha que o papel da missão, o papel de missionários, é somente para pastor, para missionários, para os diáconos, para os presbíteros, ou então o ministério que levanta na igreja. Tem um ministério de missões. São quantas pessoas? São 6. Então, eles 6 representam a igreja. Então, eles 6 já estão fazendo a missão por mim. Eu não preciso mais de ser missionária. Eles já estão indo. Eu faço parte da igreja. Mas não é assim. Nós somos a família de Deus. Nós somos o corpo de Cristo. Um é o braço, o outro é a perna, outro é o pé. Então, cada um tem a sua função.
Muitos às vezes falam assim: eu sou tão pequenino, eu não tenho condições. Nossa, tem tanta gente inteligente, tem tanta gente culta, por que justamente eu vou fazer missões? Deixa para aqueles outros fazerem. Mas aqui a gente pode ver que nós fazemos parte do corpo de Cristo. Nós temos que saber trabalhar para o Senhor em união. E justamente dentro do momento assim missionário, dentro da vida missionária da igreja, nós temos que unir e a igreja ser uma só e fazer missões. E a gente ouve muito quando dizem, né, vamos fazer missões, ou indo, ou orando, ou contribuindo. Então quer dizer que eu só orando já estou fazendo missões, cruzo os meus braços e faço: Senhor, já fiz a minha parte. Não, a gente, para fazer missões é orar, é somando, orar, contribuir e também ir. Eu posso orar, sim, posso orar todos os dias da minha casa. Sim, eu posso contribuir, mas e o ir? Eu não posso ir. Será que missionários é somente aqueles que vão para outras nações? Será que missionário é somente aqueles que vão para outros estados, vão para o sertão pregar o Evangelho? Não, nós somos missionários em todo o tempo oportuno que Deus nos dá. Nós somos missionários dentro de nossa casa, nós temos que ser missionários no trabalho, com os nossos vizinhos, todo momento oportuno. Durante a viagem, você está dentro do avião, tem uma pessoa do seu lado, se Deus te der a oportunidade, lembra, o que pode acontecer ali e uma pessoa morrer sem Jesus? Vamos usar todo momento. Você está no ônibus, então todo momento que Deus nos dá, nós temos que aproveitar para poder pregar o Evangelho. E aconteceu algo muito triste quando eu estava fazendo missões em Ribeirão Preto. Eu morava perto de um shopping chamado Shopping Santa Úrsula. Ali era um convento, e aquele convento é a história que eles contam, né? Então foi demolido e ali construíram o shopping. Então muitos dizem: esse shopping é amaldiçoado porque tiraram o convento dali. E a maior tristeza foi porque a quantidade de jovens que suicidavam dentro daquele shopping. Era um shopping que não tinha tanto espaço, era muito alto, e as pessoas pulavam do último andar. Era incrível. Às vezes, em uma semana, 2, 3 pessoas se suicidavam. E a gente ficava pensando: como pode? Eu falava na igreja: gente, vocês não sentem no coração a responsabilidade disso, de nós não estarmos saindo na rua para pregar o Evangelho? Quem sabe se um desses jovens passar, um dia a gente passa perto e fala. Mas aí nós precisamos de usar toda a oportunidade que Deus nos dá nas nossas vidas, porque a gente vê isso acontecer nesse momento de pandemia aí, do Covid que está tendo. Quantas pessoas estão morrendo sem Cristo? É o tempo oportuno para a gente estar falando do amor de Deus, mostrando para as pessoas a esperança de que, para nós cristãos, a morte é uma vitória, é estar ao lado de Jesus. É isso que nós temos que pregar para as pessoas, falar com eles que o amor de Deus está constantemente nas nossas vidas, que o amor de Deus é tão grande que foi ao ponto de enviar Jesus para morrer numa cruz. Quando nós estávamos lá em Bissau, nós fizemos uma programação que eu achei muito bonitinho. Foi na Páscoa, onde teve a cantata da Páscoa, e uma das crianças representava Jesus, e o nome dele era José. E nós colocamos a roupa nele direitinho, e quando ele entrou com a roupa e os soldados batendo com chicote, e chegaram lá, pregaram ele numa cruz. E eu achei tão bonito que depois ele veio contar para mim. Ele falou para mim que já tinha aceitado Jesus como Salvador. Ele falou assim que já tinha tido uma transformação na vida dele. Mas ele falou assim que acha que ele falou só de boca para fora, que naquele momento daquela cena, ele disse assim que realmente ali ele viu o que Jesus fez na vida dele. O que realmente que Jesus fez por mim. É muito importante a gente fazer missões. Aí eu falo, hoje, José, eu não sei a idade dele, ele já deve estar com uns 16 anos, Iber.
com os 16 anos, a palavra de Deus foi colocada no coração de José. E nós sabemos que a palavra de Deus não volta vazia. Está lá, plantadinho. Eu tenho certeza que se um dia José se desviar do caminho do Senhor, ele vai, mas vai saber que Deus está com ele, e ele vai saber que no momento que ele permitir, Deus vai deixar, vai tirá-lo do caminho errado e vai colocá-lo no caminho certo. Lá em Marcos, no capítulo 16, no versículo 15, Deus, ali a gente vê, né, o versículo que nós lemos, que é a última ordem que Deus colocou para os seus discípulos, antes deles subir aos céus, que é de falar para todos os povos, de falar para todas as nações. A salvação não é mérito só nosso. Eu sou crente, eu sou evangélico, eu sou presbiteriano, eu aceitei Jesus, a salvação, eu ganhei a salvação é minha e eu já estou com Cristo. E as pessoas lá fora? Quando eu estava comprando a passagem para voltar, eu vi ali, deparei ali na praça, né, aqui em Valadares, a quantidade de pessoas na rua, crianças, senhoras, mulheres, jovens, homens, né, dormindo na rua. Aquilo cortou meu coração. Não é só aqui, em Vitória também está demais. Então a gente vê que tem muitas vidas perdidas, precisando da igreja ser missionária. Não somente em todas as nações, mas aqui na cidade. Às vezes também ser missionária, às vezes até mesmo dentro da igreja, pessoas estão precisando da ajuda, de um acolhimento, e tem a igreja para poder abraçar. Como eu falei de manhã, eu fiquei muito feliz sabendo que a igreja é uma igreja aqui, a igreja missionária. Uma igreja que tem investido nos trabalhos aqui dentro da cidade, tem feito a obra do Senhor, mas que não pare só aí, dizendo, eu já faço esse trabalho, não precisamos de fazer mais. Não, o trabalho do Senhor, ele é constante. Nós devemos estar fazendo a obra do Senhor todos os dias que Deus nos der a oportunidade. Todos merecem, como é que se diz, de receber a palavra do Senhor. Deus quer que a gente anuncie a sua palavra, Ele quer salvar a todos. Infelizmente, tem muitos que vão negar, muitos vão dizer que não querem ouvir a palavra de Deus. Em Bissau, já aconteceu isso comigo, de chegar e pessoas, quando eu estava falando, até mesmo para uma vizinha, que era a dona da casa onde eu morava, era uma pessoa católica, muito assim, né, como se diz, praticante mesmo, e ela me orientava muito, porque onde eu morava só moravam muçulmanos, e só tinha eu de evangélica e ela que era católica. Então, assim, a gente unia nossas forças ali, uma com a outra, e ela aceitava toda a palavra que eu dizia para ela. Eu falei com ela uma vez, nós precisamos de evangelizar, de falar de Jesus. Ela dizia, Mércia, não faça isso, é perca de tempo. E aquilo eu me preocupava. E um dia eu fiquei pensando, eu falei assim, sabe de uma coisa? Eu vou fazer uma festinha aqui em casa, eu sei que as crianças gostam de bolo, gostam de comer. Eu falei assim, então vamos fazer uma festinha. Eu fiz uma festinha lá em casa e preparei uma lembrancinha para cada uma delas, com brinquedinhos, coisas, as guloseimas, né? Mas junto, uma Bíblia ilustrada. Quando eu mostrei para essa senhora, ela disse para mim, vou te dizer uma coisa, eles vão receber com muito carinho, mas quando você virar as costas, eles vão rasgar, vão queimar, vão jogar fora. Eu falei assim, eu não quero nem saber, eu vou fazer. E Deus, vou fazer a minha parte e Deus vai fazer a parte dele. Aí nós fizemos a festinha lá em casa, falei com as crianças, cantamos o louvor com as crianças, ensinei a cantar, eles gostam muito de dançar, então vão cantar, vão dançar, e ali falei com as crianças, eles foram. Quando terminou o trabalho ali com as crianças, que eles foram embora, já estava à noite, bem à noite, as mães chegaram para buscar as crianças, todas muçulmanas. Aí o que elas fizeram? Vai criança para casa. Aí elas foram entrando, eu falei, meu Deus do céu. Elas falaram assim, dá licença, nós queremos entrar também, e tudo, e elas entraram. E ali eu falei assim, quer saber de uma coisa? Vou entrar, vamos ver no que vai dar isso aqui.
E começamos a conversar, e elas começaram a perguntar muito da minha vida. Aí eu fui contando para elas. Aí eu só via umas cabeças fazendo assim, como se diz, essa é louca, aceitar Jesus, passar uma vida dessa. E a moça que estava interpretando para elas, né, porque elas eram fulas e falavam crioulo e não entendia o português, e a moça falou para elas, falou assim, olha, ela é missionária. Aí uma pegou, assustou, falou assim, você é missionária? Eu falei assim, sim, eu sou missionária. Então ela pegou, ficou pensando e falou assim, eu vejo você sempre com as crianças, brincando com as crianças, eu nunca deixei meu filho ficar ali perto, porque eles chamam a gente de branco. Eu não gosto que meus filhos perto dos brancos, porque tem muita gente que amedronta as crianças, falando, olha, se vocês chegarem perto dos brancos, eles vão te roubar, eles vão te matar. Então as crianças fogem, eles têm medo da gente. E ela falou que nunca quis deixar. Mas aí é o que eu digo, a gente pode ser missionária através do nosso testemunho. As crianças batiam na minha porta, eu puxava uns para dentro para tomar café comigo de manhã, e ali a gente participava e conversava, brincava. O testemunho da gente fala muito mais alto do que às vezes a gente chegar e pregar a palavra. E a gente vai mostrando o testemunho, e a oportunidade que Deus der, você começa a falar da salvação. E eu fiquei muito surpresa quando várias mães vieram depois me agradecer pela Bíblia que eu dei para os filhos. Você deu uma Bíblia para o meu filho, um livro de histórias, que é todo colorido, né? E ela falou assim, e em português. Agora meu filho, eu estou fazendo ele estudar os textos da escola. Além de estudar na escola, ele é obrigado agora a ler a Bíblia, para ele poder aprender o português. Então nós podemos ver que fazer missões é assim, é usar o tempo todo a oportunidade que Deus nos dá. E o testemunho da gente fala muito alto em todos os lugares. No Evangelho de João, no capítulo 13, deixa eu abrir aqui o texto, convido os irmãos, podem estar abrindo também. Em João, capítulo 13. Que nós podemos, uma maneira que nós podemos alcançar, né, o Evangelho de Jesus para o coração das pessoas, está aqui também, em João capítulo 13, o versículo 34 e o versículo 35. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Fazer missões, a igreja para fazer missões. Nós para fazermos missões, nós temos primeiramente que amar, ter um amor como Cristo nos ama. Amar as pessoas, amar as missões. Que nós sabemos que essa é uma atitude que nós estamos vivendo no mundo, né? Um mundo de tanto egoísmo, de tantas coisas que vêm acontecendo. Então, um ato de amor que nós demonstrarmos para a pessoa, isso vai fazer uma diferença muito grande e vai mostrar para as pessoas o quanto que nós somos diferentes. É demonstrar o amor. Aí vem uma pergunta: como Cristo, o que Cristo tem feito na sua vida, o que Cristo tem feito na minha vida, para que nós pudéssemos assim entregar nas mãos dele as nossas vidas, falando: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Senhor, eis-me aqui, faça de mim um missionário. Como que Deus tem falado na sua vida? Quando eu recebi o chamado de Deus, é como eu falei, né? Desde os 14 anos que eu já contava historinha nas igrejas, nas salas de escola dominical, nas congregações lá em Vila Velha. E depois que assumi o ministério mesmo, de ir para o seminário, formação e tudo, e a gente fica assim: Senhor, para onde que eu vou? Senhor, onde que eu vou trabalhar? Aí Deus vai direcionar. É Deus que direciona. Por mais que a gente planeja um lugar para ir, não adianta, é Deus que vai direcionar.
Quando eu vim de Bissau, foi o que eu falei, eu vim só para passar 4 meses e retornar à obra que Deus tem feito na minha vida. Eu estava em Vila Velha, eu estava pregando nas igrejas, falando, mestre, tem um encontro de crianças. Estava indo lá para o encontro das crianças, e assim Deus usando. O tempo todo nós somos missionários. E nós podemos demonstrar também a maneira de fazer as missões, nós vivermos também como os cristãos, né? Como eu havia dito, ser testemunhas de Cristo, estar testemunhando também com as nossas vidas e nunca, em momento algum, deixar de falar do amor de Deus. Nós aqui já colocamos hoje de manhã a necessidade lá de Guiné-Bissau, as pessoas que têm passado grande necessidade, pastores, missionários, até mesmo a população de lá. Nós falamos sobre a questão de alimentação e tudo. É um país muito rico em questão de verduras, legumes, frutas, porque eles têm lá, eles plantam, tem o plantio deles, mas para vender, para sustentar, porque tem filhos que têm que ir para a escola, tudo lá tem que pagar, mesmo sendo a escola, né, a escola que sendo do governo, para fazer prova a criança tem que pagar. Então, 100 francos, que no caso é aqui para a gente R$1 ou um pouquinho a mais, isso faz falta para eles. Já vieram várias crianças bater na minha porta e falar, tia, eu vou ter prova, me arranja 200 francos. Tia, eu vou fazer prova, me arranja lápis, me oferece. Eles falam, me oferece um lápis, me oferece um caderno, me oferece. Então, essa é a maneira também de nós estarmos fazendo missões. Como eu posso fazer missões? Eu posso ir, posso contribuir. Nós podemos fazer campanhas. Eu não tenho condições financeiras de poder ajudar. O que eu posso fazer? Eu já sei, eu sei fazer um crochê. Então faça um crochê, faça um tapete, vende, pega aquele dinheiro e invista nas missões. Eu sei fazer qualquer objeto de arte, eu vou tirar um tempo do meu trabalho para dedicar isso, para ganhar um dinheiro para colocar nas missões, para enviar para esses missionários, porque a necessidade é muito grande lá. É um país maravilhoso, é um país lindo, uma natureza perfeita. A gente fica encantado de ver os animais. Muitos perguntam se tem girafa, hipopótamo, elefante. O máximo que eu vejo lá é cabra, ovelha, porco, vaca, mas eu já vi também uns macacos, uns grandes assim, cobra, né? Tive o privilégio de pegar uma jiboia, que eles chamam de irancego, tive o privilégio de pegar cobra, de comer também. Gente, é umas experiências maravilhosas que a gente passa, viu? Muito bom. E a gente vê assim, todo o tempo assim que a gente vive, vê, contempla a natureza, contempla a obra de Deus, contempla Deus em tudo, é nos animais, é nas plantas, é os pássaros. A gente ia acordar de manhã com os pássaros já todos nas janelas, é muito bacana. Então, para ter missão, para fazer missão, é preciso primeiro ter um grande amor no coração. Algumas pessoas estiveram, brasileiros, visitando lá, fazendo a obra, como eu disse, né, entregando as suas férias para o trabalho missionário. Quando eles chegavam lá, falavam assim, gente, que lindo, ia na igreja, via o louvor, participava, nossa, é isso que eu quero. Ai, que bom, que maravilha. Aí, quando a gente ia para o dia a dia, hoje não tem água para tomar banho, faltou água, vamos tirar do poço para tomar banho, não tem energia. Então lá eu ficava 7 dias sem energia, às vezes nem água, às vezes eu tinha que chamar o Iber, eu estou sem água. Aí o Iber ia para a casa da vizinha para puxar no poço água para poder eu ter água para tomar banho, para beber não podia, porque as águas lá é contaminada, tem uma bactéria que para a gente faz mal. Mas para eles não, eles têm costume eles bebem a água lá, não faz mal para eles não. Então, era uma situação assim muito difícil. Tem que ter amor pelas pessoas, porque quando a gente começa a ver essas dificuldades, você fala assim, isso não é nada, isso passa assim de leve. E
Quem gosta de ficar na internet o tempo todo, lá não tem internet o tempo todo. Então, é muito fraco lá, são 2 só empresas que tem, ficam aquelas empresas disputando e tudo, então não tem como ficar sempre comunicando com a família. É quando der, tem vezes que para tudo. Quando há problemas, nós temos um problema lá muito grande na política, e quando há problemas lá, né, briga na política, então eles começam a prejudicar o povo. Aí corta a água, corta a energia, aumenta o preço das comidas. Então aí é uma maneira do povo gritar e tudo. É um país que tem sofrido até hoje, né? É o 6º país mais pobre do mundo, e nós temos assim visto que, é lógico que tem outros ainda que estão numa situação ainda pior, mas eu falo de Guiné-Bissau porque é um lugar onde eu estive. Também lá em Porto Mosquito, que é como se diz, na ilha de Cabo Verde, também é um lugar onde o povo é muito carente, muito mesmo. E eu tenho mostrado para o Iber aqui no Brasil também, falando para ele, Iber, nós também temos a nossa África aqui no Brasil. Aí nós mostramos, já mostrei para ele pela televisão mesmo, olha só, quando começa a mostrar as pessoas passando fome, aqui dentro mesmo de Vila Velha, Vitória, e quantos lugares estão precisando de nós sermos missionários? Quantos lugares estão precisando da gente estar proclamando a palavra de Deus? Nós podemos, está vendo essas bandeirinhas aí? Vários países. Nós podemos ser missionários em todos esses lugares aí, orando, indo, contribuindo, mandando cartas para os missionários. Tem a APMT, que tem um cartaz grande com todos os missionários da igreja presbiteriana que vão por esse mundo afora. Aí a gente pode fazer, sabe o quê? De olhar, adotar um missionário daquele ali, pegar aquele cartaz e falar assim, poxa vida, aqui tem um missionário que está lá na Bolívia com 3 filhos, 4 filhos, tem aqui o nome dele e tudo, por que eu não posso ser missionária ajudando esta família? Aí a igreja mesmo pode se engajar de escolher, nós vamos sustentar 5 missionários esse ano, ou vamos sustentar a vida toda, vamos fazer missões e vamos ajudar aonde que nós pudermos. Então a gente tem esse grande desafio de estar colocando diante de Deus os nossos corações e falando, Senhor, usa a minha vida, eu quero ser um missionário aonde que o Senhor me enviar, aonde que o Senhor me colocar, seja em casa, seja no trabalho, seja em qualquer lugar, na cidade, em outros países. Aí hoje eu fiquei feliz que eu escutei uma pessoa que falou assim, um senhor que falou assim, olha, eu quero dedicar meu tempo na obra missionária, eu quero ir. E aquilo eu fiquei até arrepiado, falei assim, ai que bom, um já quer ir. Falei assim, esse já pode preparar para a gente juntar para ir para Guiné-Bissau para conhecer o trabalho missionário lá. Então isso é muito bom, da gente estar abrindo os nossos corações. Eu louvo muito a Deus por esta igreja, porque a partir do momento que uma igreja abre as suas portas para falar de missões, ela já passa a ser uma igreja missionária, porque ela está com o coração aberto para fazer missões. Então eu louvo muito a Deus por esta igreja, pela vida de cada um dos irmãos, e que vocês continuem abrindo corações de vocês e sendo grandes missionários na obra de Deus. Nós temos aqui essas bandeirinhas, olha a bandeirinha que está no seu banco. Eu creio que todas elas têm um nome do país. Pega uma bandeirinha dessa daí e olha o nome do país que está e vamos começar a interceder por este país. Olha aí no banco, vê o nome e nós vamos estar fazendo um momento de intercessão, orando por esses países, orando por missionários que estão espalhados por este mundo, que estão nesses países falando do grande amor de Deus, falando da salvação em Cristo Jesus. Isso, aí vamos estar, olha o nome do país, da bandeirinha que você pegou, e vamos estar em momento silencioso agora, e vamos tirar esse momento para a gente estar intercedendo por esses povos.
Nós não sabemos o que está acontecendo, às vezes, no país que nós pegamos, em questão da política, em questão também de se é um país com guerra, né? O problema também do Covid em vários países. Então, são muitas pessoas morrendo ainda sem Jesus. Então, vamos estar nesse momento orando e clamando a Deus por essas vidas e pelos missionários que lá estão. Pai querido, nós glorificamos o Teu santo nome. O Senhor é um Deus presente, o Senhor é um Deus onipotente. Nós agradecemos, ó Deus, porque sabemos que as nossas orações, ó Deus, o Senhor ouviu. Agradecemos, ó Deus, porque sabemos que o Senhor pode fazer grandes milagres, ó Deus, na vida dos missionários em cada país, na vida dos povos, das vidas de cada pessoa, para que eles possam, ó Deus e Pai, se colocarem de joelhos e receber o Senhor como o único Salvador de suas vidas. Onde pode, ó Deus e Pai, deixar a idolatria e declarar somente o Senhor como o único Deus de suas vidas. Ó Senhor, eu glorifico muito a Ti, ó Pai, porque o Senhor a cada dia nos dá a oportunidade de estar falando do Teu grande amor. Eu agradeço ao Senhor pelas oportunidades que o Senhor me deu, ó Deus, de estar falando do Teu amor a vidas que estavam totalmente perdidas e hoje se encontram, ó Deus e Pai, nos Teus caminhos, ó Deus. Eu glorifico muito a Ti e clamo ao Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, tanto pela vida desta igreja, ó Pai, como as demais igrejas, que todos possam estar abrindo seus corações, abrindo, ó Pai, as portas da igreja, abrindo, ó Deus e Pai, ministérios dentro da igreja, para estar falando, ó Deus, do Teu amor às pessoas que tanto necessitam. Nós temos, ó Pai, tantos lugares, temos os presídios, temos orfanatos, tantos lugares, ó Pai, que precisam, as pessoas estão precisando ouvir do Teu amor. Essas pessoas que estão jogadas na rua, Pai, que eles também precisam de Ti. Ó Pai, esteja usando as nossas vidas para estar falando do Teu amor a cada um. Que possamos, ó Deus, ser missionários em todo o tempo em nosso viver. Usa, Deus, a minha vida, usa a vida da Tua igreja, Senhor. Esteja despertando em nossos corações cada dia mais de estar falando do Teu amor a todos aqueles que necessitam. Entrego, ó Deus e Pai, a minha vida a Teu dispor, que o Senhor possa estar usando-me em todo lugar, o tempo que for, ó Pai, para que o Senhor esteja me usando e o Senhor possa estar usando a cada um, ó Deus, e faça a Tua vontade em nossas vidas. Nós glorificamos o Teu nome, nós exaltamos o Senhor, pois o Senhor é o único Deus a quem amamos e a quem servimos. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos. Amém. Vai cantar? Nós agradecemos a Messia aqui conosco, que nos deu o privilégio de poder conhecer esse despertamento missionário Guiné-Bissau entre nós.
e já nos motiva e nos desafia, se Guiné-Bissau está entre nós, que nós também possamos estar lá em Guiné-Bissau, né? Orando, contribuindo e também indo para a honra e glória do Senhor. Vamos ficar de pé, encerrarmos esse momento? Senhor nosso Deus, muito obrigado pela Tua palavra que fala ao nosso coração. Abençoe, ó Deus, a Tua serva, abençoe, ó Deus, o ministério, abençoe, ó Deus, a missão do Senhor. Que, em nome de Jesus, possamos unir as forças nesse só propósito, o propósito de sermos instrumentos do Senhor. Te agradecemos, ó Deus, pela igreja, te agradecemos pela Igreja Presbiteriana Filadélfia, que abre, ó Deus, as suas portas mesmo, para ouvir a mensagem do Senhor, para sermos motivados pelo Senhor e fazermos a obra do Senhor. Te agradecemos, ó Deus, pelos irmãos e irmãs que têm feito, ó Deus, cada um a sua parte, ó Deus, a sua missão. Te louvamos, Pai, de um modo especial, pelos nossos projetos, seja das sociedades internas como da igreja. Te louvamos, ó Deus, pelo projeto Jesus Pão da Vida, que muitos têm orado, contribuído e indo, ó Deus, fazer essa bênção de levar o pão da vida àqueles que precisam tanto do Senhor, que estão, ó Deus, desabrigados, que estão escravizados no pecado, estão precisando tanto de Ti, mas também aqueles irmãos que têm ido ao hospital, levando a Deus uma palavra de incentivo, uma palavra de conforto, uma palavra do grande amor diante do sofrimento, diante do padecimento, da enfermidade. Ó Deus, desperta-nos, ó Deus, para fazer mais. Desperta-nos, ó Deus, para irmos além e que a nossa igreja seja, Deus, reconhecida como igreja motivada 100% no Senhor, pela obra missionária no Senhor. Que a graça do nosso Deus, maravilhoso, Jesus o Filho, tão precioso que deu a sua vida por nós, e essa comunhão tão maravilhosa do Espírito Santo que nos desperta, que seja convosco, que seja com o povo lá em Guiné-Bissau, e que seja com a igreja do Senhor, espalhada pela face da terra, hoje e sempre. Amém. Amém.